Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso aqui, né, desse estudo do Evangelho de João. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando, comentando a palavra de Deus e estudando, né, cada versículo desse livro maravilhoso, desse Evangelho maravilhoso que é o Evangelho de João. Vamos começar então, sem mais delongas, abre aí a sua Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 7. Enquanto você está abrindo aí, quero só lembrar você para deixar aquele like, deixar aquela força aí pra gente, para impulsionar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos lá então. Tô lendo na versão sempre RA, tá? Você pode acompanhar na sua versão aí, diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava pronta. Estava próxima, né? Então, olha só, a gente tem que entender, primeira coisa, no nosso último encontro por aqui, inclusive se você não viu ainda os passados, né, é bem legal você começar lá do capítulo 1. A gente sempre está comentando aqui versículo por versículo do Evangelho de João, então começa lá do capítulo 1 para você seguir o raciocínio. Mas, voltando aqui, a gente viu no último vídeo que o tema do capítulo 6 é o pão, né? E o tema desse capítulo 7 é a água. Jesus pega essas ilustrações para nos ensinar verdades espirituais, certo? E o que a gente tem que entender aqui, antes de mais nada, precisamos entender que eles estavam num contexto aqui de festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou, como eles gostavam de falar também, Festa das Cabanas. De acordo com Flávio Josefo, historiador judeu, ele dizia que nessa época de Jesus, a festa dos tabernáculos era a festa assim, mais popular de Israel, junto ali com a Páscoa. E outra observação importante também fazer é que o pessoal que morava na zona rural de Israel dormia em cabanas, né, para lembrar dessa festa, e quem morava em cidades, eles colocavam galhos ali em cima da sua casa para lembrar, né, para lembrar essa festa aí dos tabernáculos ou das cabanas, na época que Israel morava em tendas, né, pelo deserto. Então, essa festa dos tabernáculos era uma festa extremamente importante, era um memorial ali no contexto de Israel, e tinha dois grandes ritos nessa festa, dois grandes costumes, vamos dizer assim. O primeiro é o derramamento de água. Eles derramavam água, era uma forma ali de celebrar essa festa e fixa muito bem na sua mente esse derramar de água, certo? Também era para lembrar ali Ezequiel capítulo 47, que diz ali que a água flui do trono de Deus, etc. Outro rito também, outro costume que eles tinham nessa festa era acender as tochas, né? Que representava ali o fogo de Deus, a coluna do fogo de Deus ali em Israel, na época que eles estavam no deserto. Enfim, então essa era uma festa extremamente importante, era uma festa que movimentava muito a cidade de Jerusalém, todos iam para lá, né? E era uma festa também que era um pouco antes da festa da Páscoa, certo? Então nós vamos ver aqui, continuando o texto, que dizia que Jesus então, né, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque ele não queria estar pela Judéia, porque pessoas estavam procurando matá-lo, olha só. Então, Jesus ele sabia que a hora dele não tinha chegado, ele sabia também que, né, que ele tinha a proteção dos anjos, a proteção do próprio Pai, e ele sabia também, tinha a convicção que na hora certa ele ia ser entregue para ser o nosso sacrifício, né? Mas, mesmo assim, Jesus é cauteloso, né? Não é porque Jesus tinha convicção do Pai, da vontade de Deus, nem da proteção do Pai, que ele não tinha cautela. Então isso também é uma lição para nós, né? Mesmo nós sabendo que o Senhor cuida de nós e como diz o Salmo 91, ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos, é importante que a gente tenha cautela, né? A gente não pode ficar no caminho do homem mau. Então se alguma coisa percebeu alguma ameaça, foge. Mas também, por outro lado, Jesus estava aberto a fazer a vontade de Deus. Então a gente vai ver aqui que no primeiro momento ele não vai para essa festa, mas depois, com certeza por direção do Pai, ele acaba indo para Jerusalém. Então olha só, versículo 2 diz que a festa dos judeus, como a gente já leu, chamava Festa dos Tabernáculos e estava próxima.
Avançando aqui, no versículo 3 e 4, olha só, muito interessante isso aqui. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia. Ou seja, sai da Galileia, né? Sai do interior de Israel, vai para a Judéia, onde as coisas acontecem, onde tem oportunidades, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, olha o que os discípulos estavam dizendo, os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele. Você quer ser conhecido? Vai para onde tem gente, vai para onde a coisa está movimentada, vai para onde tem holofote. O que você está fazendo aqui? Então, olha só a motivação. Primeiro a gente vai ver no versículo 5, ó, pois nem mesmo seus irmãos criam neles, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. E isso é também um consolo para nós. Só abrindo parênteses aqui, se a sua família talvez não acredita em você, né, no seu ministério, não fique chateado, não fique magoado. Com Jesus também foi assim. Então, se com Jesus foi assim, muito mais nós, certo? E outra coisa interessante também, dentro do parênteses ainda, é que a família de Jesus, né, não diga a família, mas os irmãos de Jesus, só creram em Jesus, que ele era o Messias, depois da ressurreição. Então, isso mostra que a familiaridade não significa ali revelação ou intimidade, certo? Os irmãos de Jesus eram extremamente familiares com ele, cresceram com Jesus, mas não criam nele a ponto de ser o Messias. Então, olha que coisa interessante, né? A gente vê, por exemplo, o livro de Tiago. Tiago, muita gente acha que aquele livro lá de Tiago que tem no Novo Testamento foi escrito por aquele discípulo de Jesus, mas não. Aquele livro de Tiago Tiago ali é um irmão de Jesus, certo? Tiago era irmão de Jesus segundo a carne, e depois ele se converteu, depois ele se tornou um homem de Deus. E, enfim, foi até mártir por amor ao Senhor também. Mas naquele momento, quando Jesus estava ali, né, quando ele se fez carne, os irmãos, não se tornaram discípulos de Jesus, né? Eles não viam Jesus como o Filho de Deus, eles não viam Jesus como o Messias, certo? E aí, o que eles falam é o seguinte, ó, vai para o lugar mais movimentado, né? A ênfase é que Jesus fosse conhecido, porque eles, apesar de não reconhecerem Jesus como Messias, eles sabiam que Jesus tinha habilidades, Jesus tinha dons. E eles falam o seguinte, olha Jesus, o que você está fazendo aqui? Vai lá para onde você vai conseguir ser notado, conhecido. Olha a motivação dele, certo? E aí, olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Olha só, Jesus mostra que o mundo não pode odiar aqueles que pensam como o mundo. Então, os irmãos ali de Jesus não eram convertidos, eram com certeza mundanos. Então, Jesus fala o quê? O mundo não vai odiar vocês mesmo, porque a mentalidade de vocês é como a mentalidade do mundo. Já a mim, eles me odeiam. Por quê? Porque eu exponho as obras más que eles fazem. Então, olha só, Jesus mostra duas coisas, né? Primeiro, eu já falei aqui que o mundo não odeia aqueles que pensam como o mundo. E segundo, ao mesmo tempo, eles põem que o mundo busca a glória dos homens. Essa é a mentalidade do mundo, essa era a mentalidade dos irmãos de Jesus naquele momento, certo? Eles queriam que Jesus buscasse glória de homens, buscasse fama, reconhecimento, prestígio. Né? Já a mentalidade dos céus, por outro lado, busca a vontade de Deus. Jesus, a gente viu isso em outros momentos, mas, mais uma vez, Jesus não cede à pressão. Jesus não cede a expectativas humanas. Ele simplesmente segue a agenda de Deus, do Pai. E versículo 8, vamos avançando aqui, né? Versículo 8. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então, mais uma vez, nós vemos Jesus seguindo a agenda de Deus, né? E não na pressão humana. E aí, já vamos seguindo aqui para o versículo 9 ao 13. Acompanhe na sua Bíblia, estamos em João 7, capítulo 7, versículo 9 agora. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Então, quer dizer, Jesus, num primeiro momento ele não foi, mas com certeza depois ele recebeu um direcionamento do Pai e acabou indo também, mas em oculto. Jesus não fazia questão de chegar aparecendo, né?
Jesus, pelo contrário, quando ele curava alguém, ele ordenava aquela pessoa, olha, vá, não fala para ninguém. Aí acabava que a pessoa falava do mesmo jeito. Quando algum demônio falava, né? Eu sei quem você é o santo de Deus. Jesus, ó, fica quieto. Porque Jesus ele realmente não buscava o apreço humano, né? Ele simplesmente fazia o que o Pai ordenava. Versículo 11. Aí ele foi em oculto, versículo 11 diz assim, ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Olha só, os judeus já estavam naquela discussão se ele era o Cristo, se ele não era o Cristo, a gente vai ver isso agorinha, mas eles já estavam naquela polêmica, né? E cadê o Jesus? Cadê? Onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Ele é um charlatão, na cabeça daquelas pessoas. Né? Então estava dividida as opiniões a respeito de Jesus. Versículo 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Ou seja, ninguém falava abertamente dos judeus, era tudo cochicho, né? Um cochichava com o outro. E a gente vê também um paralelo aqui. Tanto os irmãos de Jesus quanto as multidões julgavam Jesus pela casca, pela aparência, tá? E Jesus, a gente sabe que Jesus não veio do jeito que os judeus esperavam, certo? Então os dois, Jesus era julgado pela casca. Tanto os irmãos dele, né, viam só os dons, e a multidão também ficava vendo só a aparência dele, o que ele falava, o conteúdo da mensagem, mas eles não tinham um olhar mais profundo a respeito de quem Jesus era, e nem mesmo um discernimento espiritual, nem mesmo uma curiosidade de investigar na palavra de Deus, na própria lei de Moisés falava sobre Jesus. Jesus chegou, né, e viveu cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, mas eles não tinham nem essa curiosidade. Né? Claro, alguns tinham, alguns vão crer nele, como a gente vai ver aqui, mas a maior parte das multidões julgavam Jesus pela casca, e guarda essa informação aí que ela vai ser útil daqui a pouco. Versículo 14 e 15 diz assim, corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam dizendo, como sabe este letras sem ser estudado? Olha só, então vamos lá. Enquanto os irmãos de Jesus se importavam apenas com os milagres, com os dons de Jesus, né? Olha, você é habilidoso, Jesus, você cura enfermos, né? Vai fazer milagre onde os holofotes estão acesos para que todo mundo veja que você é o cara, né? Talvez. Já a multidão ficava maravilhada da inteligência de Jesus, da força dos argumentos, mas percebe que nem os irmãos e nem a multidão, nem os irmãos de Jesus, nem a multidão, estavam realmente tendo revelação de quem Cristo era. Certa vez alguém estava conversando com uma pessoa que falou o seguinte, eu adoro, né, eu amo os ensinamentos de Jesus, né? Tudo bem, os ensinamentos são importantes, é importante que a gente sim viva os ensinamentos de Jesus, mas o ensinamento de Jesus não é o bastante para te salvar. Para que alguém seja salvo, ele não pode simplesmente avaliar ali Jesus de forma natural e ver a inteligência, os argumentos, olha as parábolas, que palavras bonitas que Jesus usou. Não. Para que realmente alguém tenha salvação, vida eterna, é necessário que essa pessoa reconheça Jesus não como Jesus histórico, não só como um simples profeta, não como um espírito evoluído, mas como o Filho do Deus vivo. Então, aquelas multidões estavam vendo exatamente isso, a casca de Jesus. Olha os argumentos, olha a inteligência, mas peraí, ele nem estudou, como que ele sabe disso tudo? E aí Jesus responde no versículo 16, Jesus sempre tem uma resposta fantástica, né? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha, presta atenção nesse termo que Jesus usou. A doutrina de Deus é revelada não para quem é inteligente, não para aquela pessoa que capta um raciocínio no ar, não para aquela pessoa que tem argumentos, mas para quem quiser fazer a vontade de Deus. Ou seja, a gente vê aqui que Jesus, né, a revelação sobre o Cristo, sobre o Verbo encarnado, só se daria para aqueles que quisessem. Então não basta QI, filho. Tem muita gente que às vezes acha, né, que um grande pastor ou um homem de Deus é só aquele que é inteligente, né? É só aquele que sabe usar as palavras. E claro, precisamos usar bem as palavras, precisamos manusear bem a palavra, como Paulo diz a Timóteo.
Nós precisamos, sim, buscar sempre mais conhecimento da palavra de Deus, mas não é só isso. Não é só isso. A vontade de Deus é revelada para aqueles que querem. É necessário, sim, ter um desejo. É necessário, sim, ter fome, ter sede, como a gente vai ver daqui a pouco, né? É importante, né, que nós tenhamos sede, sim, para que nós possamos ver o Cristo, Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado. E por isso que Jesus fala, ó, se você quer conhecer a vontade de Deus, não basta, filho, ser inteligente. Aliás, você pode não ser inteligente, mas se você quiser, entende o que eu estou dizendo? E aqui eu não estou falando nada contra o estudo, né, a busca por conhecimento, pelo contrário, né, Deus não ganha nada com a nossa ignorância, mas não é o bastante. É necessário que o nosso coração esteja apegado a Ele. É necessário que haja um desejo ardente em nós para conhecermos mais de quem Jesus é. Vamos lá então, versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então Jesus deixa algo bem claro aqui, ó. A glória humana é inimiga da vontade de Deus. Presta atenção nisso aqui. Anota isso aí. Lembra disso aí. A glória humana sempre vai ser inimiga da vontade de Deus. Aqueles que mais se importam com glória humana são aqueles que menos fazem a vontade de Deus. Aqueles que mais se importam com a vontade de Deus, muitas vezes, estão nem aí para a reputação humana, para a glória humana. Só a gente vê alguns exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, o exemplo de Saul. Saul, a gente sabe que Deus o rejeitou ali, foi o primeiro rei de Israel, e ele pecou contra Deus, Deus o rejeitou. Mas, na hora da rejeição de Deus, sabe o que ele falou? Samuel, mas vem comigo para sacrificar comigo, para não ficar feio na foto. As pessoas vão perceber, né? Vai ficar um climão, Samuel. Então vem comigo, tudo bem, Deus me rejeitou, mas entende? Então quer dizer, a gente precisa priorizar, em primeiro lugar, a vontade de Deus para nós. E, claro, né, se for necessário, a gente não vai fazer isso de propósito, né, simplesmente por fazer, mas se necessário for, vamos ter que desagradar muita gente. É o que Jesus fazia, nisso que Jesus estava pautado. Ele estava aqui na terra para fazer a vontade do Pai. A gente viu isso no capítulo 5 de João. Se você não viu ainda, vai lá, dá uma olhada. É uma bênção, né? Realmente é muito profundo esse capítulo 5, que Jesus vai falar a respeito disso. Esse é o tema, fazer a vontade do Pai, do capítulo 5. Mas voltando para cá, vamos continuar aqui lendo o versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio? Quem é que te procura matar? Ou seja, Jesus, isso é fake news, né? De onde você está inventando isso? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei e vos admiraste. Esse feito aqui que Jesus está falando é a respeito daquela cura, lembra do capítulo 5, onde Jesus curou aquele paralítico, né, que não andava há 38 anos? É disso que Jesus está falando, sabe? Ele realizou aquele milagre no sábado e as pessoas escandalizaram dele. As pessoas ficaram escandalizadas por Jesus curar no sábado. E Jesus continua o argumento, né, ressuscitando esse evento que aconteceu, relembrando daquilo que aconteceu. E ele fala no versículo 22 o seguinte: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Ou seja, Jesus relembra que essa não é uma ordenança de Moisés, mas começou lá com Abraão, né? No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Isso aqui é um jogo de palavras, é muito interessante esse texto aqui, porque quando acontecia a circuncisão, por exemplo, a gente sabe que o menino, né, o recém-nascido, macho do sexo masculino mesmo, ele era circuncidado ao 8º dia. Se aquele 8º dia desse no sábado, ele tinha que ser circuncidado de todo jeito. Então, o sacerdote que estava descansando no sábado, ele parava, né, o descanso dele para circuncidar, para não quebrar outra lei de Moisés. Certo? Então, ele quebrava o sábado para não quebrar a lei de Moisés que mandava circuncidar o menino ao 8º dia. Mas, outra coisa também que é importante a gente ressaltar.
quando eles circuncidavam o recém-nascido, né, ali o órgão genital, né, eles cortavam um pedaço de pele, eles viam a circuncisão como um tipo de purificação. Então a circuncisão em Israel era entendida como purificação. Eles estavam purificando aquela criança, né, purificando aquele recém-nascido. E aí Jesus usa esse argumento justamente para mostrar, para escancarar a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele está falando o seguinte, ó, se vocês não quebram o sábado para purificar um menino, né, um recém-nascido, uma criança, eu não posso curar um homem inteiro? Se vocês estão preocupados em purificar simplesmente arrancando aquele pedacinho de pele do órgão genital, qual seria o problema de eu curar um homem inteiro? Então é meio que um jogo de palavras. Jesus está, ao mesmo tempo, também causando, né, tá provocando aqueles líderes religiosos e, ao mesmo tempo, também mostrando a hipocrisia. Ué, vocês também quebram o sábado, se for assim. Vocês também abrem mão do seu descanso no dia de sábado para purificar uma criança, né, para realizar a circuncisão. Por que eu não posso purificar e curar um homem por inteiro, por completo? Esse é o argumento de Jesus. E aí, esse argumento, com certeza, a gente vai ver que não vai ser muito bom daqui, né? Não vai ser muito bom, eu falo pelo lado dos religiosos, né? Eles não vão gostar disso. Mas versículo 24, Jesus ainda diz assim, não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça. Isso é uma coisa interessante da gente falar, porque a gente está na época do não julgueis, tudo não julgueis. Não, Jesus não manda não julgar. Jesus só manda não ser hipócrita. Jesus manda não julgar pela aparência, mas julgar pela reta justiça, certo? Então, os judeus eram especialistas em julgar pela aparência, pela casca, mas não conseguiam enxergar que aquele judeu que estava ali na frente deles era sim o Cristo. Eles não tinham discernimento espiritual. É isso que Jesus está falando. Ó, vocês querem julgar? Pode julgar, mas faz o seguinte, não julga pela aparência, não julga pela casca. A gente lembra da história, né, de Samuel, quando Samuel foi na casa de Jessé, ele olhou ali, Eliabe, o primogênito de Jessé, e falou, ó, deve ser esse o rei, só pode ser, o cara bonito, forte. Mas não era. Foi pro segundo, não era. Foi pro terceiro, não era. E aí Deus fala algo com Samuel o seguinte, olha, não julga segundo a aparência. Porque os homens vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então precisamos ter discernimento. Naquele momento, no caso, Samuel teve discernimento espiritual para entender, por mais que são pela aparência, né? Por mais que são fortes, bonitos, tem jeito até de rei, tem jeito de príncipe, tem jeito de guerreiro, mas eu vou ficar com o julgamento de Deus, porque Deus vê mais profundo do que o homem não vê. Deus vê o coração. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês querem julgar? Então faz o seguinte, vamos julgar direito. Vamos julgar não segundo a aparência, mas pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, versículo 25, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que fala abertamente, nada lhes dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, Cristo? É uma provocação ali, né? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, duas coisas aqui, né? Primeiro tem uma provocação, né? Primeiro tem uma provocação aqui e uma polêmica envolvendo Jesus. E depois também, ao mesmo tempo, também tem uma interpretação errada a respeito de onde Jesus iria nascer. Mas antes da gente falar disso, vamos falar aqui sobre... Vamos dar um passo atrás e ainda continuar, tem a ver com esses versículos, mas vamos falar sobre o julgamento, certo? Os judeus eram especialistas em julgar a casca, né, como a gente falou. Três coisas que a gente pode aprender com isso, tá? Primeiro, o verdadeiro ensino é de Deus. O falso ensino é dos homens, certo? A gente vê isso aqui. Mais atrás, no versículo 18, Jesus fala, né, o ensino é meu. Peraí, vocês estão achando que é eu que sou inteligente, é eu que sou o sábio? Não. O ensino é meu, o ensino é daquele que me enviou. Então, isso também é uma lição para nós, né? Porque muitos falsos profetas começam como? Dando a sua própria opinião, distorcendo um texto bíblico. Então, a gente tem que ficar ligado aí, porque o verdadeiro ensino está na palavra de Deus. Não existe nada novo, tá? Não existe nada novo. Tudo o que era necessário Deus falar a respeito de doutrina está na Bíblia. Está na Bíblia. Então não é a Bíblia mais alguma coisa, não é a Bíblia mais a minha opinião. A gente vê em tantas igrejas, talvez, o pessoal colocando coisa que não está na Bíblia.
a mulher não pode cortar o cabelo. Onde está isso na Bíblia? Entende? Então, tem vários... É claro que cada lugar tem a sua tradição, tem os seus costumes, e com os costumes em si não tem nada de errado. Mas é importante que esses costumes não tomem o lugar da palavra de Deus. A minha opinião humana não pode tomar o lugar da palavra de Deus. Inclusive, foi isso que Jesus criticou a respeito dos fariseus em Mateus. Ele falou, olha o seguinte, os fariseus ali reclamando, né? Os seus discípulos, eles não lavam as mãos. Aí Jesus vira para eles e fala, tudo bem, mas cadê isso na Bíblia? Vocês não praticam aquilo que está na Bíblia e querem inventar moda a respeito do que não está, por causa de preceitos e tradições humanas. Vocês não honram o pai e a mãe de vocês e querem falar de lavar a mão, que nem Moisés impôs isso. Então, quer dizer, não podemos, tem que ter muito cuidado aí para não acrescentar o que não está na Bíblia. O verdadeiro ensino vem de Deus, o falso vem de homem. Segunda coisa que a gente pode aprender também, nesse primeiro bloco aqui, né, é que o verdadeiro ensino busca a vontade de Deus, o falso busca a vontade dos homens. Eu já mencionei isso aqui, mas os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse visto. Vai lá onde a coisa está acontecendo, busque os holofotes. As multidões, né, queriam um Messias que eles estavam esperando no imaginário deles. Mas Jesus não estava nem aí para isso, porque realmente o verdadeiro ensino, Jesus carregava verdadeiramente o verdadeiro ensino, né? Ele buscava a vontade de Deus, certo? Então, toda vez que a gente vê pessoas preocupadas em buscar a sua própria vontade, desconfia. É muito provável que esse ensino é falso. Outra coisa também que Jesus fala aqui é que o verdadeiro ensino é julgado pelos frutos. O falso é pela aparência. Você viu quantas pessoas estão preocupadas com a aparência nesse texto aqui? Certo? Os irmãos preocupavam com os dons de Jesus. As pessoas ali, nossa, que judeu, que cara inteligente, mas ele nunca estudou assim, né? Ele nunca se formou. Como que ele tem toda essa inteligência? Então, temos que ter muito cuidado para não simplesmente olhar para alguém, certo? E por causa da aparência, a gente definir e jogar o carimbo que essa pessoa é de Deus. Não necessariamente. Precisamos ver os frutos. Pelos frutos conhecem a árvore, disse Jesus lá no Sermão do Monte. E aí, continuando aqui, a polêmica, que uns diziam que Jesus era isso, outros diziam que Jesus era aquilo. E eles ainda causam, se não tem ninguém falando nada aqui, deve ser porque as autoridades estão reconhecendo que ele é o Cristo, ninguém impede ele de falar o que ele está falando. Uma coisa que a gente tem que aprender nos versículos 25 e 26 é que a multidão sempre entra na polêmica ao invés de ter discernimento espiritual. Sabe? A gente vê na época da internet, né? Quando surge uma polêmica, as pessoas são rápidas para ir lá e já tecer o seu comentário e dar a sua opinião. E a gente não entende que, na verdade, o mundo não precisa da nossa opinião. O mundo precisa da palavra de Deus na nossa boca. Simples assim. Então, a multidão, ela sempre busca entrar na pilha da polêmica. E sempre quer dar sua opinião. E sempre quer brigar. Né? E mais do que nunca, na época da internet, nós vemos isso. Existe um julgamento na internet que é uma coisa assim assustadora. É assustador. As pessoas, elas nem conhecem, às vezes, aquela pessoa que é alvo de uma polêmica, mas elas já querem rotular, nunca viu na vida, já querem rotular a pessoa como isso, aquilo, X, Y, Z. Tá? A multidão, ela sempre vai entrar na polêmica mesmo, é normal. Mas os discípulos, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, com coração puro, sempre vão buscar o discernimento espiritual. Tá bom, tá todo mundo falando isso, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Entende? E outra coisa também é que os judeus tinham uma interpretação errada, como eu falei, da origem do Messias. Eles falam no versículo 27 aqui, nós todavia sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Tá? Não é exatamente isso que está na Bíblia. Eles estão fazendo referência aí ao livro de Malaquias, tá? Malaquias 3, versículo 1. Depois, se você quiser olhar, a gente não vai ler agora, aonde fala que ninguém vai saber de onde vem o Cristo. Mas não no sentido de que
ninguém vai saber o local do nascimento dele, só no sentido de que ele vem de um lugar onde ninguém conhece, que é o seio do Pai, né? Jesus estava com o Pai. Mas também, por outro lado, a Bíblia diz claramente em Miqueias 5:2 que ele nasceria em Belém. Ele nasceria em Belém. Vamos ler esse versículo aqui rapidinho. Abre aí sua Bíblia, se você puder. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uau! Olha só, a Bíblia diz claramente que o Messias viria de Belém. Tá? Esse é o problema de alguém pegar só um texto bíblico e não ver a Bíblia como um todo, certo? Eles pegaram um texto ali, de Malaquias 3:1, mas tem outro versículo que explica também e que complementa, na verdade, aquele versículo. A palavra de Deus ela é perfeita. Então, quando você não entende ou algum raciocínio não fica claro em um versículo, você precisa ir para outro versículo que esclarece aquele primeiro versículo. Entende o que eu digo? Porque não podemos pegar versículos isolados para criar nossa própria teologia. A Bíblia ela deve ser lida, ela deve ser lidada, ela deve ser entendida como um todo. É o livro de Deus, né? São vários livros, sim, mas eles conversam entre si, eles explicam uns aos outros. Beleza? Vamos avançando, gente. Vocês estão bem aí? Estão com fome de Jesus? Estão cansados? Escreve aí no comentário o que você está achando desse estudo nosso de João, tá? E vamos continuar então, versículo 28. Vamos avançar um pouco mais rápido agora, nesse primeiro bloco. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus está causando ali. Versículo 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus faz um jogo de palavras, né, mostrando o seguinte: vocês sabem de onde eu vim, vocês conhecem de onde eu vim. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Ou seja, não vim só para fazer a minha vontade. Mas aquele que me enviou que é verdadeiro, esse vocês não conhecem. Ou seja, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Certo? Então o que Jesus estava falando é o seguinte: vocês não conhecem a Deus. Agora, Jesus está falando com um grupo extremamente religioso, no meio de uma festa religiosa, que era a festa dos tabernáculos. E ele estava falando que aquele povo que sabia muito de Bíblia, talvez, vocês não conhecem a Deus. É possível sim alguém saber muito sobre Bíblia, mas não conhecer a Deus de verdade. E isso é muito triste, porque embora aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos, escribas, saduceus, mestres da lei, lidavam o tempo inteiro com a palavra santa do Senhor, sim, que é inspirada por Deus, mas não conseguiam reconhecer o cumprimento dessa palavra, que era o próprio Cristo. Então eles não conheciam a Deus. E esse comentário deu problema, né? Todos esses comentários, o resultado é o versículo 30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, como não era chegada a hora de Jesus, ninguém tocou em Jesus. Estar na vontade do Pai é segurança. Ninguém poderia tocar em Jesus antes da hora. Existia um time, existia um tempo exato onde o Cristo havia de padecer, e não era aquele momento. Então, Jesus estava no meio do fogo cruzado ali, mas estava em paz, tranquilo, ensinando a palavra, porque ele sabia que a hora ainda não era chegada. Quando o Pai quisesse, sim, ele se daria ali como sacrifício. Versículo 31. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? Então, mesmo no meio dos incrédulos, sempre tem aqueles que creem. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho, sabe? A gente tem que pregar o evangelho, porque no meio daqueles que não creram, sempre tem os remanescentes, os escolhidos que Deus separou ali para salvar. E chega um terceiro grupo. Então, olha só. Tinha dois grupos ali, né? Os líderes religiosos, a multidão. Chega um terceiro grupo no versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar, então agora eles tomaram coragem, né? Eles estavam com receio de denunciar Jesus por causa da multidão, mas agora que eles viram que a multidão estava realmente questionando ali Jesus, murmurando a respeito de Jesus, eles tomaram coragem e chamaram guarda para prender Jesus.
chamaram os guardas para prender Jesus. Versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de um tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não podemos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de ensinar? Versículo 36. Que significa, de fato, o que ele diz: a vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde vou, não podeis ir. Então, olha só, de novo, Jesus estava falando de coisas do céu. Jesus estava falando de coisas celestiais. E eles continuavam com a mentalidade presa nas coisas da terra. Será que ele está indo lá pregar para os gregos, ensinar os gregos? Jesus não estava falando disso. Ele estava falando que ele ia para o Pai. Mas na cabeça deles ainda estavam presos na sua própria religiosidade. Estavam como que um véu no rosto. Eles não conseguiam enxergar o que estava bem diante da face deles, né? E aí, no último dia, versículo 37, esse talvez, do 37 ao 39, talvez sejam os versículos mais, vamos dizer, o ponto alto desse capítulo aqui, tá? No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou de água viva. Isto ele disse a respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, é um cumprimento até do que João falou. Eu vos batizo com água, mas está vindo alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo, certo? E essa forma é uma forma profética de Jesus dizer em alta voz. Lembra que eu falei lá no começo que naquela festa eles derramavam água, era um rito, né, profético ali de derramar água. Jesus diz em alto e bom som, convidando os que têm sede. Então Jesus proclama que se alguém tem sede, venha a mim e beba. E outra coisa também, Jesus tem o Espírito Santo para dar para todos aqueles que têm sede. Essas duas coisas que são importantes nesses versículos aqui para a gente entender, tá? Mesmo com religiosos, judeus comuns, soldados romanos, Jesus oferece água para quem tiver sede. Presta atenção nisso aqui. Ali tinha judeus da multidão, tinha líderes religiosos, fariseus, tinha soldados romanos, pessoas sanguinárias, talvez que já tinham assassinado várias pessoas. Jesus fala o seguinte: mesmo vocês que pecaram, não importa de onde você veio, não importa se você é um religioso, não importa se você sabe muito da Bíblia, não importa se você é mais um na multidão, não importa se você é um soldado romano, cheio de sangue nas suas mãos. Se você tiver sede, venha a mim e beba. Esse é o convite de Jesus. 3 coisas necessárias para receber a água de Jesus. Primeira coisa, reconhecer sua condição. O que é sede, gente? Sede é reconhecer a falta de algo que é a minha composição básica. O que você quer dizer com isso, Paulo César? Porque o nosso corpo é 70% de água, tá? A gente não consegue viver muitos dias sem água. Nosso corpo é formado de água, sabe? E a mesma coisa se aplica às águas espirituais. Nós fomos feitos para Deus, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, só quem pode nos preencher é o próprio Deus. Eu gosto do exemplo da luva, né? Que a luva foi feita à imagem e semelhança da mão, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí o encaixe perfeito da luva é a mão. O nosso encaixe perfeito é Deus. Só Deus pode preencher plenamente o vazio do nosso ser. Jesus está falando, se você tem sede, vem a mim e beba. Mas primeiro, para ter sede, tem que reconhecer que tem sede. Tem que reconhecer a fraqueza, a condição de fraqueza na qual você se encontra. Segunda coisa, receba de graça. É de graça. Receba de graça. Não tem custo. Ou seja, Jesus está falando primeiro, talvez para o religioso, né? O religioso tem mais dificuldade de reconhecer a fraqueza. Mas o pecador, aquele pecador profissional mesmo, ele tem dificuldade de receber de graça. Quem sou eu para merecer? Jesus está falando, é de graça para você. Vem e receba de graça. Vem beber de graça. Terceira coisa, compartilhe as águas que fluem de você, porque essas águas não vão ser só para você, mas elas vão fluir
através de você, né? Olha o que Jesus diz aqui. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ela vai saciar outras pessoas. Ela vai saciar aqueles que estão à sua volta. Você vai compartilhar dessas águas. Sabe, algo interessante, para concluir só essa parte aqui, né? Jesus não veio para nos dar um copo de água. Porque se você toma um copo de água, daqui a pouco você está com sede de novo. Essa é a verdade. Mas ele veio para transportar uma fonte completa para dentro de nós. Quando a fonte é transportada para dentro de nós, eu não preciso ficar bebendo copo de água toda hora. Porque essa fonte está em mim. Por isso que ele diz que nós nunca mais teríamos sede, né? Porque ele não simplesmente vem para nos dar um jarro de água, uma garrafinha de água, um copo de água. Ele vem para colocar dentro de nós uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva é o Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios do Espírito, não de fora para dentro, né? A gente pensa num copo, por exemplo. Se a gente vai encher o copo, a gente enche o copo de fora para dentro, né? Mas o Espírito Santo não. Ele nos enche dentro para fora, porque aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, vai sair de dentro para fora. Agora, crê em mim como? Como diz as Escrituras. Se vocês reconhecerem que eu aponto para, aliás, deixa eu começar de novo. Se vocês reconhecerem que todas as sombras do Antigo Testamento apontam para mim, que eu sou o cumprimento perfeito de todas as promessas, de todas as profecias da antiga aliança, de todas as sombras. Se vocês crerem nisso, se vocês me enxergarem assim, eu tenho uma promessa para vocês. Eu vou dar o Espírito do próprio Deus para vocês. E ele vai começar a habitar em você. Não só habitar, mas ele vai começar a fluir de dentro de você. Você nunca mais vai ter sede. E não só você nunca mais vai ter sede, como você vai ser um canal de Deus. Você vai ser um canal do rio de Deus. As pessoas vão vir ver o que você tem. E vão pedir para beber do que você bebe. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. A gente podia ficar tanto tempo nesse texto aqui, mas realmente a gente não tem tanto tempo. Então vamos seguindo aqui para o último bloco para a gente encerrar esse capítulo. Vamos ler do primeiro versículo 40. Versículo 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Quando eles falam profeta, eles estão falando do profeta que foi prometido lá por Moisés. Deus vai suscitar no meio de vocês um profeta semelhante a mim. Versículo 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendente de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Versículo 43. Assim houve dissensão, ou seja, eles não entraram num comum acordo. Discussão entre o povo por causa dele. E versículo 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Lembra que eu falei? Não era chegada a hora. Então teve essa divisão ali. A multidão teve várias opiniões divergentes a respeito de Jesus. Versículo 45, vamos avançando aqui para a gente terminar. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não os trouxestes? Por que não os trouxestes? Versículo 46, responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Meu Deus. Olha só, os guardas romanos tiveram mais discernimento do que os líderes religiosos. Talvez, a Bíblia não diz aqui que eles creram no Messias, ou que eles se converteram. Mas eles perceberam algo. Ninguém jamais falou como esse homem fala. Ninguém. Eu imagino, sabe, a cena dos soldados romanos indo buscar Jesus. E Jesus olhando para o rosto deles com amor. Falando: nossa, você tem sede? Você quer receber? Venha a mim e beba. Sabe, os olhos de amor de Jesus olhando para aqueles soldados. Com certeza foi algo constrangedor. Como assim? Eu estou indo te prender e você me oferece o Espírito Santo. Né? Jesus era constrangedor. O amor de Jesus era constrangedor. E eles não conseguem prender Jesus. Eles voltam para os principais sacerdotes. E aí, eles falam: nós não conseguimos prender. Ninguém jamais falou como esse homem fala. Versículo 47. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que que também vós fostes enganados? 48. Porventura creu nele também
alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus. Olha que coisa, a religiosidade tem o poder de tampar os ouvidos, tampar os olhos, para que a pessoa não veja, não ouça Cristo. É porque a religiosidade ela dá uma falsa ideia de que você não tem sede. Não precisa disso. Lembra lá da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3? Nós somos ricos, estamos abastados, não precisamos de nada. E aí, qual que é o diagnóstico de Jesus? Vocês não reconhecem que vocês estão pobres, sim, miserável, cego e nu. A religiosidade tem esse poder de dar a impressão, a leve impressão de que eu não preciso, afinal eu já conheço muito da palavra de Deus, né? Mas não é só sobre conhecer, é sobre desejar as águas de Deus, sobre desejar o rio de Deus fluindo. E por causa da religiosidade, então, eles tiveram os olhos como que vendados, né? E essa falsa ilusão de que eles não precisavam de nada. Nós não temos essa sede. E chega o versículo 50 e 51, olha o que diz. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha só. Nicodemos defendendo Jesus. Sabe, a Bíblia não diz muita coisa sobre Nicodemos, mas fala que Nicodemos ajudou sim Jesus depois da sua morte, a sepultá-lo. Depois não diz nada mais sobre Nicodemos, mas eu acredito que Nicodemos se converteu ao Senhor. Eu acredito que aquela conversa do capítulo 3 não foi em vão, sabe? Eu acredito que sim, Nicodemos teve os seus olhos abertos para ver o Cristo. E aí o versículo 52. Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Quando você quer limitar a Deus, né? Não se pode levantar profeta da Galileia. Deus levanta de onde ele quiser. Essa é a verdade. Não limite a Deus, não limite a grandeza de Deus só porque não veio na embalagem que você esperava. Deus pode levantar qualquer um em qualquer lugar. E versículo 53, e cada um foi para a sua casa. Terminamos aqui então, capítulo 7, que maravilhoso, né? Que maravilhoso esse capítulo, eu espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja também estudando comigo, lendo esse capítulo, esse livro tão incrível que é o livro do Evangelho de João, e aproveita aí também para compartilhar aí com 2 pessoas a respeito desse estudo que a gente está tendo, para que elas também sejam edificadas, inspiradas, abençoadas e para que a gente também possa aprender mais e mais da palavra de Deus. Beleza, gente? Então eu vejo você na próxima semana com o capítulo 8 e vamos que vamos, porque João ainda tem muita coisa para nos alimentar. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.